Meu nome é Douglas Zions e neste vídeo iremos abordar um pouquinho dos fundamentos dos processos de usinagem. Para entendermos o que são os processos de usinagem, vamos conhecer inicialmente o que são os processos de fabricação. Aqui nós temos alguns processos de fabricação, como a fundição, a laminação, o estiramento, o forjamento ou o corte. Nestes processos de fabricação não há retirada de cavaco, Há somente a fusão de material e a conformação mecânica. Assim, esses processos de fabricação não são considerados processos de usinagem, pois não há retirada de cavaco. Aqui temos alguns processos de fabricação, como o serramento, o aplanamento, a furação, o torneamento ou o fresamento. Nestes processos de fabricação, se vocês observarem, em todos eles há a retirada de cavaco. Assim, esses sim são considerados processos de usinagem, pois há a retirada de cavaco durante a fabricação da peça. Assim, entendemos como processos de usinagem aquelas operações que, ao conferir à peça a forma, ou as dimensões, ou o acabamento, ou ainda uma combinação qualquer desses três itens, produzem cavaco. Para introduzi-los ao processo de usinagem, iremos inicialmente contar uma história com o professor Z e com a TEC. Assistam, então, a esta história. Oi, professor Z. Você lembra de mim? Claro que lembro de você, Tec. Como é que poderia esquecer de uma aluna tão dedicada e estudiosa? O que veio fazer aqui? Eu vim pedir sua ajuda. Sim, como eu posso te ajudar? Pela primeira vez, lá na empresa me colocaram no comando de um projeto grande, e o senhor é a primeira pessoa que pensei em pedir ajuda. Como você é especialista na área, eu queria perguntar se você poderia me ajudar. Sim, é claro. Me conte um pouco mais sobre isso. Estamos com um cliente novo que está com uma iniciativa nova para promover xadrez como meio de educação. Por isso pediram para fazer 1000 tabuleiros de xadrez com todas as suas peças. Bem, por que não vamos tomar um café, sentar e você pode me falar um pouco mais sobre isso? Impressionante! Professor, aqui estão os desenhos e especificações de duas peças do tabuleiro, o bispo e o peão. A empresa Checkmate Limitada quer produzir 1000 tabuleiros, e assim teremos que fabricar 32.000 peças no total. O que devemos fazer para produzir e planejar essa usinagem? Nossa, Tec, são muitas peças. Para fazer a usinagem e o planejamento desse serviço, há vários parâmetros, condições e escolhas que devem ser realizadas. Veja que as tolerâncias de fabricação são bem apertadas, 0,025 milímetros. A rugosidade da peça também, veja. Além do mais, há uma complexidade muito grande nas superfícies que vão ser usinadas. Há o material que vai ser empregado, alumínio ou aço, e dependendo de qual vai ser utilizado, teremos que escolher uma ferramenta adequada. Temos também que definir a máquina-ferramenta que será utilizada, os parâmetros de corte, a velocidade, avanço, profundidade de corte e muitas outras variáveis. Vou te explicar um pouco mais sobre isso. Esse trabalho requer inicialmente a definição do processo de usinagem que será utilizado e a sequência de operações. Veja, Tec, que nós temos inúmeros processos de usinagem: o fresamento, a furação, o corte, o torneamento e muitos outros, todos com retirada de material. No entanto, no caso das peças de xadrez, como elas são peças de revolução, o torneamento é o processo de usinagem que será utilizado. Em seguida, vem a escolha do tipo de máquina-ferramenta.
Vai ser uma máquina CNC com comando numérico computadorizado ou uma máquina convencional? Se for uma máquina convencional, todas as operações de usinagem, torneamento cilíndrico, cônico, faceamento, outros, vão ser realizados manualmente pelo operador e devem ser planejados na sequência correta. Já se for uma máquina CNC, a sequência de operações também devem ser planejadas e essas informações devem ser inseridas em um programa de comando numérico. Mas, professor Zé, qual a máquina que eu devo escolher? Bem, Tec, vai depender da disponibilidade dessas máquinas na empresa, mas veja que há algumas características de cada uma. Veja que o CNC tem elevada repetibilidade, ou seja, garantia de concordância na qualidade, mesmo as peças produzidas, enquanto o convencional, a máquina CNC convencional, é baixa. Quando relacionada com as tolerâncias de fabricação, o CNC tem um elevado desempenho. Há um controle preciso, não há folgas, os fusos e assim por diante. Já no convencional, o desempenho é baixo. O CNC tem um tempo de setup longo. Esse tempo corresponde ao tempo de preparação necessário antes do início da produção. É necessário zerar a máquina, zerar a peça, as ferramentas. Há várias regulagens que devem ser realizadas. No caso do convencional, esse tempo é menor. O CNC exige também um operador muito qualificado, ao contrário do convencional. No CNC, é necessário um operador para programar, regular, dentre outras atividades. Ah, tá, professor. Tec, essas são algumas das máquinas ferramentas CNC e convencionais. Veja que aqui nós temos duas máquinas CNC, um torno CNC e um centro de usinagem CNC. Essas duas máquinas, elas empregam tecnologias de ponta. Elas empregam sistemas elétricos, eletrônicos e mecânicos bastante sofisticados, tá? E por isso agregam à máquina uma grande precisão. No outro lado, nós temos também as máquinas convencionais, né? Aqui nós temos um torno horizontal, um torno comum que tem na maior parte das empresas. Já este é um torno vertical, né? Aqui nós temos uma retificadora de peças e aqui uma mandriladora de peças. Tec, aqui nós temos então uma comparação de diversos parâmetros das máquinas. Veja que as máquinas CNC, elas praticamente são melhores em todos esses parâmetros, na repetibilidade, tolerância, flexibilidade, isto é, capacidade de ajustar as modificações do processo de usinagem, setup, o tempo de setup, a especialização do operador, no entanto, exige um operador mais especializado, o preço da compra é maior, mas, em compensação, o tempo de fabricação e o erro humano são menores. Então, preferencialmente, a gente, nos processos de fabricação, vai utilizar máquinas CNC, mas, no entanto, há várias empresas que possuem ainda muitas máquinas convencionais que são usadas para a usinagem de peças. Outro fator importante para o planejamento da usinagem é conhecer as condições de usinagem. Primeiro, o material a ser usinado. Há materiais que são mais fáceis e outros mais difíceis de serem usinados. Depois vem as condições de corte. A usinagem pode envolver corte interrompido, por exemplo, com rasgos de chaveta, ou contínuo. E esses dois itens, condições de corte e material a ser usinado, levam à escolha da ferramenta de corte. Bah, não sabia que tudo isso era importante. Por fim, Tec, também é importante definir os parâmetros de usinagem. Qual a velocidade de corte que nós vamos utilizar, qual o avanço, qual a profundidade de corte e outros fatores que são importantes para a usinagem.
Anotei tudo, professor Z. Os estágios do planejamento da usinagem envolvem a análise dos desenhos técnicos da peça, a escolha das máquinas e ferramentas, a identificação das condições de usinagem e o cálculo dos parâmetros tecnológicos. Acho que já posso começar a trabalhar. É isso mesmo, Tec. Agora você já pode começar a planejar a usinagem. Só que, no entanto, as informações que você anotou, todas elas podem ser organizadas em 2 fichas. Assim, se você organizar nessas fichas, você poderá planejar mais adequadamente ainda o processo de fabricação. Aqui nós temos uma ficha que é a folha de sequência de usinagem. Nessa folha de sequência de usinagem, nós temos identificados aqui o desenho da peça que vai ser fabricada. Nesse caso, representa o eixo de uma engrenagem helicoidal, apresenta o material, as dimensões em bruto, né? E todas as características referentes à fabricação, incluindo as tolerâncias de fabricação. E essa peça, né, vai então passar por diversas etapas. Aqui embaixo nós temos as diversas etapas por onde essa peça vai passar. Ela vai passar inicialmente por uma serra, depois ela vai passar por um processo de inspeção, depois vai passar por um torno, depois vai passar por uma fresadora e também no final aqui vai passar por uma retífica, né? Então, essa folha de sequência de usinagem, ela mostra as sequências por onde a peça vai passar, em termos de usinagem e inspeção. A outra folha importante é a folha de operação de usinagem. Esta folha, ela, para cada processo de fabricação, por exemplo, aqui, nós temos o uso da retificadora. Então, essa folha de operação de usinagem, ela mostra todas as operações que vão ser realizadas na máquina. Por exemplo, a fixação e montagem do rebolo de retífica, né, a regulagem da rotação, a dressagem do rebolo, a montagem da peça entre pontos, o ajuste da rotação, né? E observem, para cada operação de usinagem, esta ficha vai ilustrar e vai mostrar qual é a velocidade de corte que nós devemos observar, o avanço ou então a profundidade de corte. Informações estas importantes para o operador da máquina regular a máquina ou então informações que vão inseridas no programa CNC. Agora sim, agora você está apta a programar, a planejar o processo de usinagem das peças do xadrez. É mesmo, professor Z. Agora sim tenho condições de iniciar o trabalho. Obrigada. De nada, Tec. Para mim foi um prazer poder te ajudar. Volte sempre.